eu preciso ser de exatas para atuar como professor de robótica? Essas áreas, por esses tópicos aqui das gerações de professores, eu já meio que dei um leve spoiler de qual seria minha resposta. E qual a resposta? A resposta é que você não necessariamente precisa ser um professor de robótica, não necessariamente precisa ser de exatas para dar a aula de robótica. A primeira comprovação disso são os professores da geração passada, que não necessariamente eram e ajudaram a formar excelentes profissionais. Por exemplo, eu tive aula de robótica e os professores que eu tive de robótica não tinham nada a ver com a parte de exatas. Eles eram dessa primeira leva de profissionais que eram da área de pedagogia, ciências e da área de pedagogia que eu tive professores. Então eles não tinham essa bagagem tradicional de tecnologia, de robótica, e mesmo assim me ajudaram a me formar, e eu sou um ótimo professor e um ótimo profissional graças a eles. Então a primeira comprovação disso é a minha própria experiência. Então se hoje eu que dou aula de robótica consigo fazer com que vários professores e alunos ouçam meu conteúdo, é porque eu tive professores lá atrás que não necessariamente tinham essa bagagem e me ajudaram a aprender tudo isso. Então a primeira comprovação é o meu caso e o caso de dezenas de outros profissionais, de outros professores de robótica que aprenderam com pessoas que não tinham essa formação tradicionalmente. Outra questão que comprova isso são os princípios para você dar uma aula de robótica. Então, por exemplo, aqui eu falei alguns tópicos de tecnologia, mas existem dezenas de tópicos que são da parte educacional que não tem nada a ver necessariamente com exatas. Você não precisa ser de exatas para saber quais aptidões um aluno deve desenvolver. Você não precisa ser de exatas para entender o que é metodologia ativa. Você não precisa ser de exatas para saber quais são os aprendizados para cada idade. Você não precisa ser de exatas para ter didática e paciência. Então tem vários princípios aqui, vários critérios que é importante o professor de robótica ter, que não tem nada a ver com a questão de você ser de exatas, de você se entender muito de matemática, de física, de construção mecânica, química. Então, não necessariamente isso precisa acontecer. Outra questão também importante é, e porque muitas pessoas têm essa dúvida, eu recebo essa dúvida da questão de se precisa ser de exata várias vezes no meu Instagram. E o primeiro sentimento que eu sinto quando um professor faz essa pergunta é um receio de ser um mau professor. Então o que acontece? Muitas vezes esses professores eles acham que por ser de exatas, eles precisam ser de exatas porque eles precisam entender mais da tecnologia. Então, às vezes, eles, por serem de outras profissões que não têm muita aptidão própria nessa questão de tecnologia, eles têm dificuldade em mexer no kit de robótica, têm dificuldade em mecânica, dificuldade em programação, e por conta disso, de terem essa dificuldade, eles acham que eles vão se tornar maus professores. Mas é basicamente o contrário. Primeira coisa que eu comentei, para você dar aula de robótica, você tem vários outros critérios que não envolvem a parte de tecnologia. Então a tecnologia é apenas um pedacinho de dezenas de outros conjuntos de coisas que um professor de robótica deveria ter. Então a parte de tecnologia é apenas um critério, e eu diria, na minha opinião, que é a parte mais fácil. Então eu acho mais difícil a parte educacional do que a parte da tecnologia, porque a ferramenta, alguma hora ou outra, você vai dominar. E por outro motivo, porque a gente está falando de robótica educacional. Então não é uma robótica que, você vai montar um robô, um Megazord gigantesco, construir uma parada para a NASA, para SpaceX, ou sei lá o que. Você está construindo um robozinho que tem um propósito de ser educacional. Então tem que ser simples a ponto de tanto você, como também de crianças pequenas ou jovens, conseguirem também aprender. Então, por conta de ser um propósito educacional, não pode ser tão complicado assim. Então, não é uma ciência de foguetes que você vai desenvolver. Então, muitas pessoas têm uma certa preocupação com a parte de tecnologia, que realmente existe um certo desafio para você entender de mecânica, de programação de eletrônica, mas que não é nenhuma parada mirabolante, nenhum bicho de 7 cabeças, porque tem que ser algo simples a ponto de tanto você aprender, como também os seus alunos também conseguirem aprender. Então tem que ser algo fácil e simples de utilizar. E aí eu acho que tem mais algumas coisas que eu falei aqui. Eu comentei. A tecnologia é a parte menos complicada. É a menos complicada.
Então, porque elas são feitas para serem simples e ensináveis para uma criança jovem, ou criança ou um jovem. Então é normal, às vezes, você ter uma certa dificuldade, uma aptidão não tão boa para a parte de tecnologia. Mas isso não te impede de conseguir desenvolver. Além de que a sua aula, ela pode ter certos níveis de dificuldade. Pode ser que a sua aula não seja uma aula super técnica, super aprofundada, high level, assim, de conhecimento. Você pode ali começar no básico, ali nas aulas mais introdutórias, e ir avançando com os alunos. E isso que é muito interessante da robótica também, que é a questão da metodologia ativa. Então, não necessariamente você precisa ser o detentor de todo o conhecimento, a pessoa que sabe mais, que é a pessoa que mais sente dentro da sala. Você pode aprender junto dos alunos e pode ser que os alunos ajudem você a aprender aquele assunto, a aprender aquele tópico. Então, eu já fiz lives aqui no canal que eu falei sobre a questão de como começar a dar aula de robótica, quais são os métodos de aula que eu dou. E um método de aula que eu comentei bastante é a questão de aulas livres. Então, por exemplo, aulas livres, que eu até comentei no início da live, vou montar a Tower Bridge de Londres. Pô, eu tenho uma ideia de como construir a Tower Bridge, mas quando o aluno começa a construir o robô dele, na maneira dele, vão ter certos desafios diferentes que eu talvez não esteja tão acostumado. E aí, eu vou trabalhar junto com o aluno para que ele consiga construir uma torre legal. Então, às vezes, eu tenho que me adaptar e, ao mesmo tempo, às vezes, eu tenho o direito também de falar que eu não sei. Muitas vezes, eu digo para meus alunos, um aluno meu pergunta, professor, você acha que se eu encaixar essa peça com essa peça, será que ele vai ficar firme? Aí eu falo, cara, não sei, mas testa. Então, a robótica é uma área que te permite bastante você testar as coisas e você ter o direito de não saber de tudo. Você tem o direito de errar, porque é uma aula que você aprende muito com a tentativa e o erro. Então, são testes que você vai desenvolvendo. E isso eu acho um ponto muito interessante da robótica que vale a pena você trabalhar. Beleza? Então, esses aqui são praticamente todos os tópicos. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Esse é o momento, beleza?